tarde a todos. Realizarei a apresentação da disciplina Projeto de Pesquisa, o orientador professor Roig. Meu nome é Paulo Freire Sobrinho e o tema que eu vou apresentar é como são as abordagens dos desenvolvedores perante as fraquezas de softwares. Bom, as fraquezas de softwares, elas são falhas dentro do código-fonte. E essas falhas, elas ocorrem durante a fase de desenvolvimento. E isso pode acabar gerando problemas de vulnerabilidade no sistema, favorecendo ataques. A problemática que concentra a nossa pesquisa é os desenvolvedores conhecem alternativas que evitam os riscos aos sistemas, mas o porquê continuam recorrentes os ataques? O objetivo, então, passa a ser entender como essa abordagem dos desenvolvedores perante tais falhas e o que realmente tem sido feito para neutralizar as fraquezas. A metodologia ela consistiu de leituras bibliográficas, pesquisas de ferramentas, coleta de informações e a população a ser pesquisada são os desenvolvedores. E também os resultados são baseados em gráficos, os resultados para melhor visualização. A aplicação do questionário ele foi realizado no Google Forms. Foram aplicados 40 e extraídas 40 respostas. O tipo de perguntas foram perguntas fechadas, de marcação, e também houve pergunta aberta. O que consistiu mesmo foram 8 perguntas que se baseia a pesquisa, fundamenta a pesquisa. Sobre a população a ser pesquisada, conforme eu já expliquei são desenvolvedores. Esses desenvolvedores, nós começamos a analisar eles com menos de 1 ano e até com mais de 20 anos. No desenvolver da pesquisa, da apresentação, vai ser melhor mostrado. Bom, após ser aplicado esse questionário com 40 pessoas, a primeira pergunta nossa é qual o grau de conhecimento desse público-alvo, que são os desenvolvedores, sobre as fraquezas de software. E nessa compilação de dados, a gente tem 5 barras aqui. Essas 5 barras, a primeira significa que eles não têm nenhum conhecimento, a segunda, pouco conhecimento, a terceira, que é razoável, a quarta barra, que é muito, e a quinta barra, que eles têm um conhecimento elevado. Nisso daí, os nossos dados, a pesquisa, nos mostrou que 30% deles, ou seja, 12 de 40, possuem entre nenhum ou pouco conhecimento entre fraquezas. Isso já é considerado um número alto, muito alto e preocupante. E a pesquisa também mostrou que apenas 35% possui entre muito ou extremo conhecimento. Se a gente for pegar aqui o conhecimento razoável, ainda não seria necessariamente o ideal, mas é um cenário ainda positivo, essas 3 barras aqui totalizariam 65%. A nossa segunda pergunta foi que antes dos desenvolvedores usarem as bibliotecas, se eles fazem alguma análise das fraquezas. E o estudo revelou, baseado em 5 barras novamente, que são os resultados no gráfico, o primeiro nunca, o terceiro raramente, eles fazem alguma análise, às vezes se faz alguma análise, frequentemente analisam ou sempre analisam. E o que nos mostrou foi o seguinte, foi que 23,7%, que seriam esses dois aqui, que realmente analisam fraquezas nas bibliotecas, ou seja, que frequentemente ou sempre realizam. Isso torna preocupante pelo seguinte, se a gente for pegar que 17% não realizam nenhuma, isso pode agravar muito, porque há um risco aqui de um perigo de invasão
em 17%, vamos dizer assim, de ocorrer em alguma biblioteca, se ela tiver alguma fraqueza. E um outro fato que também chama atenção é que mesmo que as pessoas, que o desenvolvedor sempre utilize é, alguma análise, mesmo assim ainda não é garantido 100% que não ocorreu alguma invasão no seu sistema. Na nossa próxima, nessa folha agora de slide, são as ferramentas que são utilizadas para identificar fraquezas e temas em bibliotecas. Os nossos dados aqui mostraram algo interessante, que 5 pessoas não utilizam nenhuma ferramenta, isso já é comprovado já, e se a gente for pegar esse cenário, vamos notar que 32,5% não fazem uso de ferramenta, porque baseado nas respostas que eles deram aqui. Então aqui de 40 pessoas, 34 só responderam. Dessas 34, 5 a gente já tem essa informação já. E dos outros, que conforme eles marcaram aqui, ocorre que esses 32,5% não utilizam as ferramentas. E um outro fato interessante é que nos compiladores aqui, no GCC e outros compiladores, 32,5%, aliás, 17,5% utilizam eles para as fraquezas. Ocorre que o computador, o propósito dele não é isso. Embora ele faça uma análise léxica, sintática e também mais 2 processos, que é a otimização de código e a análise, não me lembro agora a terceira, ainda mesmo assim ele não é o ideal. De alguma forma ajuda nas fraquezas, diminuir, mas ainda não é o ideal. E se a gente for pegar essas duas situações, dos que não usam ferramentas e usando o computador, isso chega a 50% de profissionais que não usam os meios tecnológicos para as fraquezas. Duas ferramentas não são utilizadas, a gente percebeu pelos participantes. A ferramenta Arachne e Rates. Não conseguimos identificar qual a motivação. Uma outra ferramenta que a gente achou que ia ter muita procura seria por ferramentas que analisam dependências, ou seja, todas as dependências, bibliotecas e tudo mais que o software necessita. Isso daqui mostrou que só 15%. É um número pequeno, mas está se caminhando. A gente imaginou que a pessoa talvez ia informar de forma aberta, um campo ou outro, mas isso não ocorreu. E nossos resultados parciais mostraram que durante a fase de desenvolvimento ocorre que essa quantidade de pessoas não fazem nenhuma atualização. E dentro disso daí, se a gente for pegar os que fazem quando é necessário, e esse necessário não está bem claro, dá 12, dá 15%, a soma desse e desse. E um outro fato interessante aqui é que as pessoas que fazem checagem mensal, entre um mês a um ano, até um ano, dá 85%. Mas isso daqui pode ser discutível, esse resultado. Por conta que o código-fonte talvez ele não esteja ainda com as funcionalidades e tudo que necessita. Então, para que você vai utilizar ainda uma análise de fraqueza, sendo que você ainda não tem as informações, os seus códigos ainda não estão suficientemente funcionais, vamos dizer assim. E 37,7% garantiram que mantenham o código seguro, se a gente for pegar pelo fato desse caso aqui, dessa amostra vermelha, ou seja, que ele faz em menos de um mês. Só que quando a gente vai para o resultado, depois da implantação do sistema, esse cenário muda. Esse aqui é o gráfico anterior que eu mostrei agora há pouco, e esse daqui agora é após a implantação, ou seja, um na fase de desenvolvimento e na implantação. A gente pode ver aqui que a parte azul, que não atualiza, fica bem maior
20% após a implantação. E isso daí também começa a ficar mais crítico, porque esse aumento é de 60%. E um outro ponto também que devemos observar é que as checagens que ocorrem em períodos mensais, ela começa a elevar para 60%. Ou seja, se a gente for pegar esse período, esse e esse, ele tem um aumento. O detalhe aqui também que indica é que a cada mês há um maior risco do software obter alguma fraqueza, mesmo sendo involuntária. Isso mostrou para nós porque se você está demorando muito para realizar essa checagem de updates, significa que se você está ultrapassando de um mês, podendo chegar até um ano, então no ciclo de vida do sistema, a cada mês, vamos dizer assim, esse risco passa a ser aumentado se aquela biblioteca já possui alguma fraqueza. E se ela ainda não possui, mas ela vai ser descoberta com o tempo, isso potencializa. Os resultados sobre as fontes de informação que o pessoal utiliza. O que ocorreu mais das fontes de informação foi o CWE. Ele é mais utilizado, CVE. E o segundo mais utilizado é o OWSP. Essas ferramentas é porque muitas ferramentas que fazem essas análises, elas são baseadas nessas duas instituições. Então isso ajuda muito. Então quando o desenvolvedor ele vai atrás de informação, contribui para que ele vá atrás dessas. Mas aqui tem um fato interessante. Se a gente for observar, 27,5% não utilizam nenhuma fonte de informação. Então, esse dado ele é preocupante. Tanto é que você pode ver que só 33% responderam. Mas, e aqui também a gente tem algumas informações também que a gente contabilizou que não utilizaram, ou seja, deu 11 pessoas, 27,5%. A outra informação aqui é referente a qual é a regularidade de informação que ela é consultada, com que frequência, vamos dizer assim. Esse primeiro dado é nunca, então a gente já vê já que é preocupante, 22% nunca realizam, 32,5% raramente fazem essas consultas e 32,5% às vezes. Então, aqui se a gente for pegar para observar, essa questão ela põe uma dúvida sobre a questão 1. Na questão 1 tinha dado 30% que não conhece, que o seu conhecimento sobre fraqueza é reduzido. Mas se a gente for verificar aqui, só esses dois dados aqui, eles já ultrapassam esse valor. Ou seja, que as pessoas não consultam. Então, seria difícil elas terem tanto conhecimento sobre fraquezas, já que ocorre essa dúvida. Isso, se for verificar com a questão 6, dá a impressão que até que ocorre muito que os desenvolvedores vão atrás desses meios de comunicação, de divulgação de informações sobre fraquezas. Mas quando a gente vê que essa frequência, a gente vê que não é tanto assim também não. Então, isso é um outro fator que torna preocupante. Então, 22,5% dessas pessoas, elas acabam de alguma forma favorecendo involuntariamente e acabam inviabilizando tentativas de redução de fraquezas de software. Mas como eu falei, é involuntariamente. Nesse caso aqui, é verificado se a pessoa teve algum problema com fraquezas. E aí, nossos estudos em bibliotecas, mostrou que 77,5% não tiveram nenhum problema com fraquezas em bibliotecas. Só que isso daí vem algumas dúvidas, porque as questões anteriores mostram que essas pessoas não têm tanto conhecimento. Então, talvez pode haver dúvida.
E aqui também as bibliotecas que ocorreram foram três: a Log4j, Android Jetpack, Navigation, SSL e Daniel Off Service Action. E dessas, deu 15% da amostra de pessoas que tiveram problemas com bibliotecas. Essa do Java, que é a primeira que eu mencionei, a Log4j, ela deu 10% e as outras 2,5%. Ou seja, 4 ocorrências e as outras 1 ocorrência. No caso da experiência dos desenvolvedores, isso aqui chamou a atenção. Nós dividimos em 4, para ficar mais fácil, categorizamos em 4, para ficar mais fácil a análise dessas variáveis. E verificamos que entre menos de 1 ano a 5 anos, são 37%, são predominantes. E aí a gente pesquisou entre 6 a 10 anos, de 11 a 15 anos, 16, 20 ou mais. E nesse daqui deu um público muito pequeno, que possui muita experiência, 12,5%. Isso aqui não é uma causa, foi só o público que nós pesquisamos, mas isso aqui é uma necessidade de depois de correlacionar com algumas informações internas. E as nossas considerações finais, elas levam o seguinte: há um aumento do risco das fraquezas de sistemas durante os anos que vão se passando no ciclo de vida do sistema, pelo que a gente viu dessas informações. E essas fraquezas, elas podem comprometer o software, a estrutura de rede, o sistema operacional, o banco de dados, e disponibilizar ou expor, destruir dados, até mesmo. Então, há uma necessidade de maior preocupação sobre esse tema. A falta de ferramentas indica um descuido não intencional, como a gente viu, mas que pode potencializar os riscos. E a preocupação em relação à segurança, ela se diminui após a entrega do produto. Isso pode ter vários motivos. Às vezes o contrato não cobre aquilo ali, às vezes o cliente, após isso daí, ele não quer manter mais os custos mensais com o software e compra ele inteiro, ou outras causas que é interessante serem pesquisadas. E é baixíssimo, a gente percebeu que 3,1% consultam sobre fraquezas regularmente. Isso é baixíssimo. Deveria ser muito mais, que sempre consultam. O que pode acabar agravando sobre essas fraquezas. E uma questão que deve ser verificada no futuro são os requisitos funcionais e não funcionais, para esse caso de segurança. Porque a fraqueza está envolvida num tema de segurança do software. Então, o que acontece? Esse requisito ele é não funcional. O não funcional ele envolve a qualidade do software. O funcional é o que se dá mais atenção durante o desenvolvimento. Esse requisito, quando você está desenvolvendo um software para a web, ele deveria ser revisto. Então, ele deveria ser dado mais atenção e ele deveria mudar sobre essa situação. Ele deveria ser um requisito funcional. Assim, o programador ele passa a ter um compromisso de priorizar esse tema também. Sendo assim, eu encerro a apresentação neste momento e disponibilizo para qualquer dúvida sobre o tema. Obrigado a todos.